O livro de Daniel, no capítulo 4, verso 10, eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Ela chegava, ou melhor, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo que descia do céu, quando fortemente dizia ou disse: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, mas o cepo com as suas raízes deixai-a na terra. Mude-se-lhe o coração, para que não mais seja coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passe sobre ele 7 tempos. Então, Nabucodonosor diz a Daniel: Daniel, Daniel, é a natureza do meu sonho. Qual, Daniel, é a sua importância? O que esse sonho significa, Daniel? E no verso 4 e verso 17, o profeta então revela o terrível veredito daquele sonho. Esta sentença é por decreto do vigilante, ó rei. Esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam todos os viventes que o Altíssimo ele tem domínio sobre os reinos dos homens e ele dá a quem quer. Qualquer que seja, meus queridos, o significado deste sonho, este sonho de Daniel 4, do rei Nabucodonosor, revela que há um Deus que governa. Esse Deus, ele é o rei. No capítulo 1 de Daniel, nós vemos que ouvimos também que Deus tornou a derrota de Daniel, quando foi feito cativo, aquela aparente derrota de Daniel se transformou em uma grande vitória. Ali Deus foi exaltado, porque ele toma aquela vida de escravidão de Daniel. Ele toma uma vida despedaçada. Ele toma os nossos sonhos que foram desfeitos por uma questão ou outra. Ele toma as nossas desesperanças ou nossas esperanças frustradas e transforma em vitória. Sim, o livro de Daniel, capítulo 1, nos mostra isso. Deus transforma as aparentes derrotas em vitória. No sonho da imagem do 2º capítulo, nós conhecemos um Deus que revela o futuro. E nós compreendemos ali no capítulo 2 que podemos confiar nele com toda certeza e colocar nas mãos desse Deus Todo-Poderoso o nosso futuro. No capítulo 2, Deus é o revelador. No capítulo 3, nós vemos o Deus Salvador, o Deus Redentor, que entra na fornalha, ele entra na crise, ele entra nos percalços de nossa vida, como ele entrou na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele entra junto, ele vai junto. Ele não deixa o ser humano sozinho, ele não desampara, ele talvez não livra você da fornalha, mas ele entra na fornalha conosco e nos livra, e nos livra. Ele é o rei, no capítulo 4. Ele é o rei, e o propósito desse sonho de Nabucodonosor, daquela grande árvore, é revelar um Deus verdadeiro,
um Deus que é rei do universo, um Deus que comanda todos os destinos, desde o mais humilde e simples ser humano até o destino dos mais poderosos. Ele contempla todas as coisas, nada passa despercebido aos seus olhos. Quando nós estudamos o capítulo 4 de Daniel, Deus se revela como digno de ser louvado. Por quê? Porque Ele é o rei do universo. Mas também Ele quer ser o rei do meu e do seu coração. Você já percebeu isso? Ele quer ser o rei da nossa vida. Ele quer ser o rei não apenas do universo, mas aquele que comanda o nosso coração, aquele que quer entrar no nosso coração. Nabucodonosor estava lá no seu palácio e ainda ele não conhecera o Deus do universo. Ele não tinha aberto o coração para que Deus reinasse no seu coração. Ele já sabia quem era Deus, ele já tinha um certo conhecimento, mas ele nunca tinha deixado Deus reinar no seu coração. Como resultado, então Deus lhe deu um aviso. Ele sonhou com esta grande árvore que cresceu, e cujo em seus ramos as aves do céu faziam ninhos, os animais do campo se abrigavam à sombra daquela grande árvore. E quando aquela árvore crescia, um decreto dos deuses veio dizendo: derrubem a árvore, derrubem a árvore. E a árvore foi cortada. Deixou apenas o tronco, o cepo, preso ao solo, preso em cadeias de bronze e de ferro. Preso em cadeias de bronze e de ferro? Isto. Pense, se você fosse Nabucodonosor e Daniel, tempos atrás, já tivesse interpretado um sonho, o sonho daquela grande imagem, daquela grande estátua que ele viu no sonho, o que você pediria para o profeta nesse momento? Claro, com certeza você diria: Daniel, eu quero saber o significado. Esse sonho, Nabucodonosor lembrava. Esse aqui ele não tinha esquecido. Lá da estátua ele tinha esquecido, mas esse não. Ele se lembrava. Ele contou o sonho a Daniel. Daniel, eu quero saber o que significa agora. E aqui nós vemos uma exposição profética, viu, queridos amigos? Daniel, cujo nome havia sido trocado para Beltesazar. Quando o rei conta o sonho, ele ficou atônito, diz a Bíblia. Ele ficou assustado, ele ficou perturbado. A Bíblia diz que os seus pensamentos o turbaram. Que sonho terrível! Como ele daria aquela interpretação ao rei tão poderoso? Então lhe falou o rei, disse: Beltesazar, não fique perturbado. Ou seja, Daniel, não fique perturbado. Não perturbe. O sonho lhe perturbou, não fique lhe perturbado. Não fique lhe perturbado, nem a sua interpretação lhe perturbe, Daniel. Por favor. E Daniel então responde e diz: Senhor, meu sonho, ou seu sonho, seja contra aqueles que têm ódio de você, ó rei. O seu sonho seja para os teus inimigos. A interpretação, a complexidade desses sonhos, ó rei, que seja para os teus inimigos. Daniel, nesse momento, ele podia estar dizendo: agora eu vou me vingar de Nabucodonosor. Agora eu vou me vingar. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor me trouxe de Babilônia como escravo, não somente a mim, mas outras centenas e centenas de jovens. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, nos fez cativo, fez muitos males a nós. O mundo desabou sobre a nossa cabeça. Poderia pensar Daniel: graças a Deus, agora vou me vingar de Nabucodonosor. Daniel podia dizer: batam palmas agora, o rei vai cair, a cidade de Babilônia vai cair, o reino desse homem vai ser destruído. Daniel poderia estar feliz, dizendo: agora sim, agora eu posso vingar desse rei cruel que fez tanto mal a nós. Mas não, meus queridos. Daniel disse: o rei, eu não gostaria que esse sonho se cumprisse com você.
eu não gostaria que ele se cumprisse na sua pessoa. Sabe, meus queridos, Daniel amava mesmo o seu inimigo. Um exemplo extraordinário de quem estava no cativeiro, tinha sido maltratado, tinha sido injustiçado, que tinha sido injustiçado não apenas a sua pessoa, mas os seus irmãos, os seus pais, a sua família, lá em Jerusalém. Você entendeu? Eles tinham injustiçado todo o povo de Israel, de Judá. Mas Daniel, mesmo no cativeiro, sofrendo as consequências, ele não se tornou um homem amargo. Ele não se tornou um homem abatido. Daniel não se tornou uma pessoa triste, depressiva. Não. Mesmo nos momentos difíceis que ele poderia se vingar do rei, não porque ele tinha o destino nas mãos, não, mas ele podia ficar alegre agora com a interpretação do sonho, mas não, ele diz, rei, eu não gostaria que isso se cumprisse com você. Deus ama você, rei, mas é por decreto divino. É por decreto divino. Daniel tinha sido arrancado lá do seu povo, ele tinha mais ou menos 17 anos, ele nunca mais viu seus pais. Ele não podia mais casar com aquela moça do seu sonho lá, da sua nacionalidade. Ele não podia mais casar com aquela moça. Agora ele estava lá num reino pagão, mas Deus lhe dá a interpretação do sonho. Deus vai mostrar a importância que ele tem dentro do Império Babilônico. Deus usa as pessoas, meus queridos, quando as pessoas se põem para ser usadas por Deus em qualquer lugar. E agora, então, ele começa a mostrar que Nabucodonosor perderia o seu trono por 7 anos. E vaguearia como um animal. E Daniel, ele não começa a bater palmas, saltar, porque agora Deus vai se vingar de Nabucodonosor. Não. Ele demonstra amor para com aquele rei pagão. Aquele rei que o tratou mal. Aquela pessoa que o tratou injustamente. Não apenas ele, mas outros muitos. Surpreendente, não é, meus queridos? Você nunca vai influenciar alguém que o trapaceou, que o tratou mal. Pode ser num negócio, pode ser lá dentro da família. Você nunca vai influenciar para o bem essa pessoa se você não retribuir com o bem. Se você não retribuir com amor. Essa é uma lição que nós podemos aprender aqui no livro de Daniel. Nunca retribuir o mal com o mal. Mas quando você retribui o mal com o bem, você influencia esta pessoa. Você nunca vai exercer uma influência salutar sobre o esposo ou sobre a esposa que o tratou com desprezo, se você o tratar da mesma maneira. Se ele te trata mal e você o trata mal, ou vice-versa, nunca vai influenciar. Precisamos influenciar as pessoas com o bem, mesmo que eles lhe tragam o mal. Sabe, queridos, a beleza divina é que ele nunca nos trata como merecemos. Que lição importante. Deus nos trata com amor. Ele deseja que nós sejamos bem tratados. Esse é o desejo de Deus. Porque essa é a natureza do caráter de Deus, uma natureza amável. E no capítulo 4 de Daniel, aqui nós vemos tão assombradamente, espantosamente, que Deus nos trata com amor. O Daniel é um exemplo de Deus, é um reflexo de Deus, é um reflexo do caráter de Deus. Ele trata o rei com amor, porque Deus nos trata com amor.
nos trata como nós não merecemos. O monarca ali, o rei Nabucodonosor, muito ansioso para saber, então ele diz: Daniel, conta, revela, o que significa este sonho? Ó rei, a árvore que você viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, ou era vista por toda a terra. Aquela árvore que as suas folhagens eram formosas, os seus frutos abundantes, és tu, ó rei, és tu, ó Nabucodonosor, que cresceste, se tornou importante, se tornou famoso, dominador de todos os reinos. É você, ó rei, que se tornaste o mais forte de toda a terra. És tu, ó rei. A árvore representa você, ó rei, como indivíduo. Ó majestade, a árvore representa você. Todos se abrigam debaixo ou sobre ti. E Daniel, ele continua: quanto ao que viu, ó rei, você viu um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, derrubai a árvore, mas a cepa, ou seja, o tronco e as raízes, deixa ela na terra. Deixa ela atada com cadeias de ferro e de bronze. Lá na erva do campo, ou no meio do campo, ela vai ser molhada com o orvalho do céu. A sua porção vai ficar ali com os animais do campo. O tronco vai ficar ali. Os animais vão sentar sobre ti. Ali, os tempos vai passar sobre você. Você vai ser, aquele tronco vai ser molhado com o orvalho do céu. Sim, seja ele molhado do orvalho do céu. E a sua porção seja com os animais do campo. Até que passe sobre ti 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso dentre os homens, ó rei. A tua morada vai ser com os animais do campo. E dar-te-ão a comer erva, como os bois comem. E será molhado do orvalho do céu, e passar-se 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e ele dá a quem quer. Que decreto, que juízo sobre o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, aquela grande árvore é você. Aqueles frutos, aquela folhagem frondosa, representa você. Todos se abrigam sob ti. E agora, rei, você vai estar com os animais do campo. Você, ó rei, vai viver como um animal do campo. O rei, meus queridos, representava a árvore. O corte da árvore representava o juízo ou o julgamento sobre Nabucodonosor. O cepo ou o tronco significa que o reino continuaria. E um dia seria restabelecido. E sobre a cadeia misteriosa que estava ali, vamos dizer, selada com ferro e bronze. O que significa? Ferro, meus queridos, representa autoridade na Bíblia. Ferro. O Salmo 2, ele fala sobre a grande vara de ferro, que é autoridade ou liderança. Bronze é um símbolo de proteção. No capítulo 2, nós vemos o Império Grego. Os gregos, eles eram protegidos pelas armaduras de bronze. A pia do santuário de Israel era de bronze, onde o sacerdote lavava as mãos antes de entrar no lugar santo e santíssimo, para que esse rito simbólico representasse a purificação protetora. Então, o bronze, símbolo de proteção, o ferro, símbolo de autoridade. Então, a autoridade e proteção
significadas pelo ferro e pelo bronze, Deus protegeria o rei, o cepo, o tronco. A autoridade e soberania de Deus cuidariam para que ninguém tomasse o reino de Nabucodonosor. É exatamente isso que está dizendo. Autoridade, ferro, proteção, o bronze. Deus protegeria, a autoridade de Deus protegeria o rei de Nabucodonosor, o reino. Nabucodonosor perderia aquele reino por um tempo. Contudo, a Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 4, será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer erva com os bois, ou como os bois, e será molhado do orvalho do céu o seu corpo. Perceba que a Bíblia diz que o cepo continuará, o reino ficará seguro, o domínio e a proteção divina estarão sobre o reino. Nabucodonosor sendo expulso, o reino poderia ficar vulnerável. Outra nação poderia o tomar. Agora o rei ficou louco, está vivendo como um animal, perdeu toda a sua consciência. Agora está fácil de dominar Babilônia. Os outros reinos praticamente ficaram de olho. Vamos tomar Babilônia. Mas ali estava a proteção de Deus, a autoridade do céu protegendo o rei, o reino de Babilônia. Deus tinha planos. A essa altura, meus queridos, o próprio rei, ou o próprio Deus, ele faz um apelo e diz que o cepo representa a segurança ou garantia do reino babilônico. Deus argumenta com o rei e diz, Nabucodonosor, isso não precisa de acontecer com você. Não precisa. Você não precisa perder o seu reino. Você não precisa ser retirado do seu trono, rei Nabucodonosor. Daniel faz esse apelo a ele. Daniel, na interpretação ali, ele faz esse apelo. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe em termo os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Aquele juízo não precisava de vir sobre Nabucodonosor. Ele era condicional. Meus queridos, muitos dos juízos de Deus são condicionais. Como sobre Nínive. Nínive, se vocês não se arrependerem, Nínive será destruída. Jonas foi e pregou. Todos se converteram e Nínive não foi destruída. Quantos juízos de Deus são condicionais? Se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virá todas estas bênçãos. Se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, virá sobre você estas maldições, diz Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos de Deus, elas são condicionais, e muitos dos juízos de Deus também são condicionais, como sobre Nabucodonosor. Algumas vezes Deus toca no nosso ombro, meu querido, uma vez, duas vezes, dizendo, Daniel, por favor, se arrependa, você não precisa de entrar em juízo. Às vezes nós vivemos uma vida negligente de oração. Às vezes vivemos uma vida negligente na nossa espiritualidade, um cristianismo de faz de conta, um cristianismo que apenas se preocupa com as coisas dessa terra, o cristianismo que vive exclusivamente para si. E Deus, ele adverte. Nós, às vezes, esquecemos das realidades eternas. Quantas vezes, mesmo sendo cristão, estamos longe de Deus? Mas nós podemos sentir o toque gentil, o toque divino, dizendo, não precisa de ser assim. Não precisa, arrepende-te. Há muitas crises na nossa vida, não é mesmo? Podemos ter certeza, meus queridos, de que não é Deus quem está causando estas crises. Não. Mas Ele também não impede que aconteça. Porque Ele sabe que, quem sabe, uma dessas crises é para nos despertar. Quem sabe estas crises é para dizer, oi, abra o teu olho, aonde é que você está indo? Para onde você está indo?
Mas se nós continuarmos no curso de afastamento, do afastamento negligente, da rejeição do conselho de Deus, Deus permite que o volume de sua voz seja aumentado, a fim de que não aceitemos a alegria desse mundo, mas aprendemos na tristeza. Quantas vezes estamos indo por um caminho e Deus poderia parar na minha frente e dizer: você não vai. Assim como ele fez com Balaão montado no seu jumento, na sua mula, melhor. Mas mesmo assim, Balaão continuou insistindo: eu quero. Deus teve que falar por aquele animal. Sabe, meus amados, a Bíblia diz que ali aquele animal prendeu as pernas de Balaão nas pedras. Eu imagino ali ralando as pernas, os pés de Balaão, machucando ele um pouco. Ele fica furioso com aquele animal. Muitas vezes Deus permite, ele fala uma vez, fala duas, como falou com Nabucodonosor: Nabucodonosor, atenda o meu conselho, ouça a minha voz. Isso não precisa disso acontecer com você. Isto é condicional. O amor de Deus é tão intenso, meus queridos, para conosco, tão imenso, que o Senhor nos deseja ensinar pacientemente, eternamente, os caminhos de uma vida virtuosa, uma vida vitoriosa. Sabe, meus amados, Deus permitiu que você nascesse. Você não pediu para nascer, não é mesmo? Você não tinha poder sobre esta escolha, não é mesmo? Seus pais desejaram que você nascesse. E Deus deu licença para que você nascesse. Compreende? Deus deu licença. É algo maravilhoso que estava na mente de Deus. Já estava na mente de Deus muito antes de eu e de você nascer. Estava na mente de Deus você e eu sermos gerados. Não é mesmo? Quando ali os genes e os cromossomos se juntaram, formaram aquela estrutura biológica e psíquica, você se tornou um projeto executado na mente divina. Um projeto executado na mente divina. Você veio ao mundo, meu querido ouvinte, porque Deus já tinha um plano, um propósito para a sua vida. Muitos dizem assim: eu não pedi para você me colocar no mundo. Fala para os seus pais. Eu não pedi. Agora me aguente. Sabe, Deus fez de você, de mim, de Nabucodonosor, de Daniel, um projeto de vida para a vida. Quando nós fazemos escolhas de acordo com a vontade divina, Ele tem todas as condições para direcionar a nossa vida ao sucesso verdadeiro, à felicidade total. Porque felicidade não é riqueza, sucesso não é riqueza. As pessoas pensam que sucesso é só riqueza, coisas materiais. Ah, que pensamento mais simplista, pensando que sucesso é apenas coisas materiais. Mas Deus, quando você ouve a sua voz, Ele dirige você para o sucesso verdadeiro, para a felicidade total. Mas quando nós começamos a desviar, quando começamos a deixar a trilha, Deus toca em nossos ombros como Ele tocou nos ombros de Nabucodonosor. Algumas circunstâncias, um evento infeliz da vida, algo ruim pode acontecer. Pode. E você diz: Deus quis assim? Não, Deus não quis assim. Deus não queria que Nabucodonosor se tornasse como um animal comendo pasto, sendo molhado pelo orvalho do céu. Não, não, Deus não queria. Deus avisou Nabucodonosor: arrepende-te, não precisa de acontecer isso com você. A despeito disso, Deus nos ama tanto que prefere permitir que você e eu passemos pelo vale do desapontamento, do desânimo, da tristeza, se for necessário.
para nos trazer de volta, nos salvá-lo eternamente, concedendo a nós vida tal que se mede pela própria vida do eterno Deus. O Senhor, Ele dispõe todos os recursos e meio para impedir de fazermos opções erradas e de jogarmos fora a vida eterna. Deus se põe no caminho, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ele se pôs no caminho do rei Nabucodonosor, aquele rei perverso. Quantas vezes Deus tem se colocado no meu caminho, dizendo: esse caminho não é bom. Mas se você insistir, você vai sofrer as consequências. Não é porque eu quero, eu vou permitir. Que quem sabe, através destas consequências, você reconheça que existe um Deus no céu. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós usamos aquela frase: se nós não vamos a Deus por amor, nós vamos pela dor. Deus permite, é verdade. Ele precisa de permitir, porque se não fosse assim, nós não reconheceríamos. Se não fosse assim, Nabucodonosor, quem sabe, não teria reconhecido Deus como Deus. Você já imaginou a que nível esteve Nabucodonosor para reconhecer Deus como Deus? Meu amado, você pode ouvir a voz de Deus hoje. Não precisamos de sofrer as consequências terríveis. Tem muitas coisas que ocorrem, sim, por permissão de Deus, mas não da vontade de Deus. Não da vontade de Deus. Ele permite para que nós abramos os olhos, abramos a mente. Jonas, Deus permitiu que ele fosse jogado ao mar, fosse para o ventre de uma baleia. Saulo, Deus permitiu que ele caísse do cavalo. E tantas outras coisas, né? Deus permite. Não é plano de Deus que você sofra, que eu sofro, que nós humanos soframos. Aceite o conselho de Deus, meu querido. Olhe para o seu caminho. Faça como Nabucodonosor. Não faça como Nabucodonosor. Aceite o conselho divino. Vamos orar, Pai querido, te louvamos. Porque a cada dia o Senhor põe a sua mão sobre os nossos ombros, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não precisa de ser assim com você, Deus diz. Endireitai o seu caminho, endireitai as suas veredas. Mas, ó Pai, se for necessário, permita, quem sabe, alguns percalços, para que abramos os olhos e reconheçamos o Senhor como o Senhor de nossas vidas. Às vezes somos teimosos, às vezes vamos por caminhos que não é bom. E, Senhor, se for para a nossa salvação, que o Senhor tome a rédea de nossa vida, nem que seja pela dor, nos ensine, ó Pai, a olharmos para o Senhor como Supremo, como Rei, aquele que quer governar o nosso coração, a nossa vida. Abençoe nossos queridos ouvintes nesta manhã, que essa mensagem tenha falado a cada coração. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meu querido, eu quero desejar a você um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.